meus queridos, como vocês estão? Bom, professora Mayara aqui falando de novo, e a nossa aula de hoje será sobre a Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo, a tão esperada Segunda Guerra Mundial. E o que nós veremos aí neste primeiro momento da Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos ver o que levou, as causas que levou para acontecimento desta guerra. Vamos retomar um pouquinho sobre o período entre guerras que nós falamos na aula passada. Nós veremos aí o mundo em guerra em várias formas, né? Tipo, diferentes fases. Então, essa guerra que durou de 39 a 45, ela terá várias fases e duas partes em que um ganha e depois o outro ganha, aquela troca, vocês vão ver isso, tá? Vocês vão ver a participação do Brasil nesta Segunda Guerra Mundial, os diferentes rumos da guerra na frente da Europa Asiática, o dia D, que também vocês vão entender o que foi esse dia D, e a Guerra do Pacífico, tudo bem? Vocês vão ver aí o resultado da guerra, também o final, qual foi o resultado, e aí entender também, né, tudo, aquela confusão do que o Hitler fez, como muita gente tem essa curiosidade, tá bom? Depois da aula eu dou aquele retorno, aquele feedback para vocês como uma complementação, tudo bem? Beijos, até já! Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Antes, as causas, o que levou para acontecer essa guerra mundial, quais foram as causas, tá? Como o mundo vai entrar em guerra, né? Então, nas fases do mundo em guerra, porque não foi tudo de uma vez, igual o desenho, vamos atacar tudo, não é bem assim, né? Então vocês vão entender essa parte, cada um, onde entrou a guerra, tá? O Brasil, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como foi a participação deles, e os diferentes rumos da guerra lá na Europa e na Ásia, tá? Os rumos que tomaram essa guerra. Também veremos o dia D e a guerra no Pacífico, tudo bem? Para isso, a gente tem que ver o mundo antes da Segunda Guerra, os países entre guerras, né? Professora, a gente já viu isso na aula anterior, entre guerras. Tudo bem, vamos recapitular um pouquinho, tá? Que a gente tem que lembrar, quando acabou a Primeira Guerra, a ideia era que tivesse paz, né? Mas como teve vários acontecimentos no planeta, acabou deixando alguns países da Europa com uma tensão muito grande, né? Os Estados Unidos teve a bolsa, né? A quebra da bolsa de valores, isso também foi ajudou muito a manter alguns países com uma intensidade maior, né? Bom, a Revolução Russa estava causando medo para alguns países capitalistas, porque o Stalin queria espalhar o socialismo para outros países europeus. Isso também ajudou a manter aquela tensão para os países capitalistas. A criação da Liga das Nações, que deveria funcionar, não estava funcionando, né? Que eram as nações serem totalmente ligadas e não estava funcionando. O Crash de 29, né? Que a gente falou, que é a crise de 29, ela afetou boa parte do mundo ocidental. E fora a ascensão dos governos ditadores, né? Que era o Hitler, que era o Stalin, que era o Mussolini, né? Que eram os governos ditadores. E o maior fator de tudo isso daí foi do Tratado de Versalhes. Lembra que a Alemanha ela sai derrotada, né? Lembra, falamos isso ainda em sala de aula, antes da pandemia. A Alemanha ela vai perder vários territórios, ela vai sair totalmente derrotada, totalmente humilhada da Primeira Guerra, né? E apesar da Itália ter lutado do lado dos vitoriosos, né? Que lembra, a Itália ela começa a guerra do lado da Alemanha, mas depois ela muda de lado, né? E aí, apesar dela ter lutado do lado dos vitoriosos, ela vai se sentir um pouco traída, porque o que estava prometido no Tratado de Versalhes, ela não recebeu. Então, ela se sentiu traída e se uniu novamente com a Alemanha para dar uma revanche, tá?
Olha esses movimentos militares antes da Segunda Guerra Mundial. Em 31, o Japão vai invadir Manchúria. Em 35, a Itália invade a Abissínia, que é a Etiópia, tá? Onde a gente conhece de Etiópia. Em 37, o Japão invade o interior da China. Em 38, a invasão dos Sudetos, lá na Alemanha. Em 39, tem a Alemanha retomando a militarização da Romênia. E em 39, a Alemanha invade a Polônia, né? E aí, por conta desta invasão, em 39, foi o suficiente para causar a a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, vamos lá. A Alemanha, ela vai desrespeitar o Tratado de Versalhes, com aquela política expansionista. Quem não lembra, Primeira Guerra Mundial acabou com a Alemanha derrotada, humilhada e perdeu todas as terras de expansão que ela tinha. Portanto, a Alemanha, tá vendo Germany, tá vendo a Polônia ao lado, né? A Alemanha vai desrespeitar, então, o Tratado de Versalhes e vai começar a expandir novamente os territórios. Isso vai ajudar a militarização do país, porque onde eles vão invadir. Em 36, quando firmaram um pacto anticomunista. Então, antes mesmo da guerra, eles já tinham se unido contra a Rússia. O medo deles já era grande, com medo da Rússia invadir o país deles e transformar em um país comunista, né? Então, eles já tinham feito essa aliança. E ao longo do conflito, também se aliaram ao eixo. A Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Eslováquia fizeram todos parte do eixo. Já os países aliados era formado inicialmente
pela França, Polônia e o Reino Unido. No decorrer da guerra, a União Soviética e os Estados Unidos entraram também do lado dos aliados. E aí a gente pode dividir a guerra em dois momentos. O primeiro, os 2 primeiros anos, o eixo vai ganhar, está à frente, vencendo. E depois desses 2 anos, a partir daí, as vitórias começam a virar, vai para os aliados. É aquele velho ditado que nós conhecemos: venci a batalha, mas não perdi a guerra. É bem assim, as coisas vão mudar de lado. Os avanços do eixo. Então, como os 2 primeiros anos, os países do eixo avançam na guerra? Bom, logo de início, logo lá em 39, no início da guerra, o eixo vai se destacar por conta dos alemães. A tropa nazista usou Blitzkrieg, que era um tanque de guerra que era lançado através dos aviões. Então era fácil, vamos subir nos aviões e já era, vamos mandar ver e destruir aí os países. É tipo assim, vamos sair atacando todo mundo, né? E os alemães fizeram isso daí. Assim, atacava não somente o campo de batalha, mas também as cidades quando menos se esperava. Isso acabou levando muitos civis mortos, né? Muita gente morreu com essa forma de atacar através dos aviões. E em pouco tempo, os exércitos nazistas ocuparam a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e até mesmo a Bélgica. E até a França acabou sendo derrotada ainda aí nos primeiros anos do eixo, tá? Só que os franceses, né? Eles não se renderam. Uma parte da população desses franceses resistiu aos nazistas, eles não tiveram medo, tá? Durante toda a guerra, uma parte deles não resistiram. E os nazistas também bombardeou Londres, gente. No ano de 40, no final de 40 para 41, Londres foi bombardeado pelos nazistas, mas os nazistas não ocuparam Londres, só bombardeou, tá? No ano de 1940, o Mussolini ele vai declarar guerra à França e à Inglaterra. E o Hitler, para socorrer o Mussolini lá na Itália, mandou a tropa dele para o norte da África, que era onde estava acontecendo algumas coisinhas lá pela Itália. Aí, lá no norte da África, perto do mar Mediterrâneo, ainda pegando um pedaço da Europa, tinha a Grécia e a Iugoslávia. Só que esses 2 países eles foram submetidos à força. Eles tentaram resistir, mas não teve jeito. O país deles teriam que ser um campo de batalha. Finalmente, violando o pacto de não agressão, Hitler ordenou a invasão da União Soviética em julho de 41. Lá no tratado também estava dizendo que ele não poderia agredir, não poderia ter aí agressões, e ele violou o pacto e ordenou que a União Soviética fosse invadida no ano de 1941. O que vale lembrar, gente, para vocês entenderem esta invasão é o seguinte: tanto o lado da União Soviética quanto o lado dos alemães, eles tinham umas relações, apesar de ser as relações bem parecidas, que é a questão da ditadura, eles discordavam muito em vários pontos. Já começa que um era comunista e o outro capitalista. Um não cruzava com o outro, né? Então, por conta disso, eles acabavam desconfiando das intenções um dos outros, tá? O ataque da União Soviética era considerado pelo governo nazista uma ação preventiva, que assim os soviéticos nunca atacariam o seu Reich, que é o Hitler. Professora, eu não entendi então. Peraí. Eles eram parecidos, mas eram diferentes. Quando a gente fala parecidos, porque os 2 eram ditadores. Mas eram diferentes porque um defendia a distribuição de terras para todos e o outro defendia a privatização de tudo. Um governo do Estado, o outro privatização de Estado. Tudo bem? Então, o Hitler ficou com medo, desconfiado que os soviéticos fossem atacar ele. E ele, para não ser atacado, ele decidiu atacar. O
outro lado da guerra tem, então, os aliados, que eles vão contra-atacar e vai virar o jogo no ano de 41, 2 anos depois que o eixo estava avançando, ganhando diversas batalhas. O quadro vai mudar, porque os aliados vão se unir, né? E a União Soviética vai invadir a Alemanha. Eles vão criar uma operação chamada Barbarossa e os Estados Unidos também vai entrar na guerra. A tática que o Stalin usou para a invasão da Alemanha foi muito boa, ajudou muito os aliados. Por quê? Quando a Alemanha foi invadir a Rússia, eles encontraram o campo totalmente destruído. Por quê? O Stalin usou esta tática. O Exército Vermelho, que é a tropa do Stalin, falou assim: vamos destruir tudo que qualquer inimigo pudesse usar e a gente se enfia para dentro do país, por interior. Isso ajudou, porque quando os inimigos chegaram, eles já não estavam encontrando quase nada. E o Hitler perdeu muitos soldados nesse campo de batalha, tá? Mas ele mesmo assim ordenou o avanço, porque a ideia do Hitler era conquistar o petróleo e as indústrias militares do Stalingrado, tá, gente? Mas ele foi lá e fez isso. Os russos gostaram porque eles se beneficiaram do inverno, que eles já estavam acostumados da neve ser muito maior e entre outras coisas, eles se beneficiaram do inverno e enfrentaram os alemães muito bem. Essa foi a batalha mais sangrenta desde o começo da queda do Terceiro Reich, tá, gente? E houve uma grande derrota do exército nazista no ano de 43 e acabou com o mito da invencibilidade, que todo mundo acreditava que ele era invencível. E aí foi o início do avanço soviético, porque eles foram lá e invadiram Berlim, como vocês estão vendo nessa foto emocionante, no ano de 45, tá? Como os Estados Unidos entram na guerra? Lembra que no final da Primeira Guerra Mundial, o Japão e os Estados Unidos, lá no tratado, tudo bonitinho, eles teriam uma política de expansionista. E aí não deu muito certo o conflito dos dois, a relação dos dois não estava boa, porque tanto o Japão quanto os Estados Unidos, eles estavam tentando expandir suas terras ao mesmo lado, pelo Oceano Pacífico. Se hoje a gente olhar no mapa, o Oceano Pacífico cruza com um e com o outro, tudo bem? Cruza com os dois países. Lá no dia 7 de dezembro de 41, o Japão vai fazer uma coisa que... Eita, foi problema. Esse foi o problema. O Japão ele vai fazer um ataque surpresa a uma base naval, que vocês estão vendo aqui, chamado Pearl Harbor. E a tensão vai chegar ao máximo. Para que Japão você foi fazer isso? Olha o que ele fez. Vocês estão vendo, né? Vocês vão ver o resto. Os Estados Unidos, então, entra oficialmente na guerra. O conflito aumenta, agora com a frente oriental, ocidental, africana e a guerra no Pacífico. Olha como a guerra aumentou. O negócio ficou maior ainda, né? Olha a parte da guerra da África. A gente volta para os Estados Unidos já, tá, gente? A Segunda Guerra Mundial chegou à África antes na Europa, com a invasão italiana à Abissínia. Gente, para quem não sabe, a Abissínia era o único país independente da África naquela época, tá, gente? Então, aí, menos de 100 anos atrás, a África pelos europeus. E por conta desta guerra, isso despertou um sentimento de defesa dos africanos. Eles tentaram se defender. Isso foi bom para eles, porque eles vão deixar de ser colônias a partir desse momento. Por quê? Como eles eram colônias europeias, os cidadãos acabaram sendo forçados a atuar na guerra, né? Atuar como soldados, né? Deixou, então, o Egito, a Tunísia, a Argélia, entre outras colônias, né? Eles começaram a deixar de ser colônia por causa disso. E em 43, as forças italo-alemãs
ficaram bastante enfraquecidas na África, porque eles começaram a fortalecer os países africanos. E a participação deles na Segunda Guerra ajudou a acabar, então, com as colônias. Como um cara chamado Paulo Vicentino, historiador, ele vai dizer assim, ó: a participação na derrota dos regimes racistas europeus elevou a autoestima dos africanos, o que somou ao enfraquecimento das metrópoles coloniais, colonialismo americanos. Veja, ele quer dizer que isso ajudou bastante, como a professora acabou de falar. Olha a participação do Brasil na guerra. Em 42, o Brasil vai entrar em guerra contra o Eixo. Professora, mas você falou que o Getúlio Vargas, ele se simpatizava com os ditadores militares capitalistas, que era o Hitler e o Mussolini. Não tá entendendo, professora? Por que eles entraram e estão do lado do Eixo? Bom, gente, eu também expliquei na última aula de que os países aliados, que é onde estavam os Estados Unidos, especialmente, apesar do crash lá, da queda da Bolsa de Valores em 29, apesar de toda a queda, todas essas coisas, ainda o sistema econômico brasileiro, a economia brasileira dependia muito ainda dos Estados Unidos, né? Muita fonte de renda ainda era dos Estados Unidos. Vocês acham que o Hitler ia perder a fonte de renda dele indo lá lutar do lado do Hitler? Haha, ainda bem que não, né? Bom, o Brasil fica do lado dos aliados. Teve a Força Expedicionária Brasileira, para quem não sabe, é como se fosse o nosso exército de hoje, a FEB, como a gente chama. Os soldados também eram conhecidos como pracinha, tá? A atuação de destaque da FEB foi a libertação da Itália das forças dos Eixos, como a maior vitória em Monte Castelo. Tem uma música aí, eu acho que é do Renato Russo, Legião Urbana, que ele vai cantar uma música em relação a isso. Após 3 meses de campanha do Brasil, eles conseguiram tirar a Itália do eixo, tá? O Brasil ajuda também com alimentos e borracha, tá bom? Bom, como? Durante o conflito, Vargas mandou extrair a borracha da Amazônia. E aí, esses trabalhadores ficaram conhecidos como soldados de borracha. Por quê? Eles eram nordestinos. E para quem não sabe, essa época o Nordeste era uma região muito seca, não chovia e muita gente morria de fome. E por não chover, não conseguir plantar, muita gente estava morrendo no Nordeste. Então, algumas pessoas usaram que o Vargas vai chamar eles e falar: venham para a Amazonas, ou melhor, a região da Amazônia, né? E trabalhar para a gente, porque especialmente o Acre faz parte, né, da Amazonas, por causa das árvores. Vem trabalhar aqui nos seringais. E aí muita gente foi por causa disso. Era considerado tão importante quanto os soldados que atuavam lá no fronte, viu? Mas apesar disso, Vargas prometeu moradia, apoio ao governo, aposentadoria equivalente à dos militares. Os migrantes incentivados pelo SENTA, né, que era a forma de ajudar, SENTA com M mesmo, tá, gente? Encontraram dificuldades. Não havia uma mínima estrutura para trabalho e tão pouco auxílio médico adequado. Mais ou menos 30 mil trabalhadores morreram por doenças como hepatite e malária naquela época. Muita gente morreu mesmo assim, tudo bem? A guerra vai chegar ao fim. Muitas vitórias lá do continente africano, né, do que os africanos fizeram. Os aliados invadiram, então, a Itália pela Sicília. Em julho de 1943, conquistou vitórias sucessivas contra os fascistas, acabaram com os fascistas. Aí o rei da Itália, que era o Vítor Emanuel III, lembra que a gente falou, o Mussolini ele era o primeiro-ministro do Vítor Emanuel, né? E aí o Vítor Emanuel rompeu com o Mussolini, que ele viu que o Mussolini era louco, fascista, e ele mandou prender Mussolini. E o governo italiano também acabou levantando a bandeira vermelha,
rompendo com o eixo e assinando aí uma carta do armistício com os aliados, tá? Que não faria mais guerra com os aliados. Bom, continuando, pouco depois, o Mussolini foi libertado pelas forças nazistas e refugiou-se no norte do país, onde fundou a República Social Italiana. E em setembro de 43, para prosseguir com seu regime fascista, ele tentou continuar. Só que 2 anos depois, essa República Social Italiana foi invadida e extinta. E o Mussolini foi condenado à morte, sendo fuzilado, gente, por membros da resistência italiana no dia 28 de abril de 45, quando ele tentava fugir para a Suíça. Pois é. Chega o dia D. Depois da metódica preparação aos aliados, eles decidiram abrir uma nova frente contra os alemães. Na França, desembarcando na Normandia e na Provença pelo Mediterrâneo. No dia 6 de junho de 44, começou um desembarque contatando 300 mil homens. A aviação dos aliados já havia bombardeado pontos estratégicos alemães e a resistência francesa já havia feito o trabalho de sabotagem para impedir a reação dos alemães, gente. Os aliados começaram até a retomada completa da França e uma ação coordenada ficou conhecida então como Dia D. Certo? Esses alemães estavam então cada vez mais fragilizados, eles ficaram cada vez mais fragilizados e fracos. Após a chegada dos aliados a Berlim, o Hitler acabou refugiando, se escondendo para bunker, lá em bunker. E Himmler, que era um dos líderes da organização nazista, sem consultar o Hitler, ofereceu a paz parcial aos aliados. Mas os aliados não aceitaram. No dia 30 de abril de 45, o Hitler foi lá e se suicidou com a esposa dele, que, para quem não sabe, não era bem esposa, tá? Era uma amante, ele nunca casou. E seu ministro da propaganda também foi lá e se matou. Para quem não sabe, o ministro da propaganda seria aquele que nós falamos na aula anterior, aquele cara que fez várias propagandas do Hitler nos jornais, para que todo mundo admirasse e amasse ele como se fosse um deus. Depois de alguns dias que eles se mataram, a Alemanha se rendeu. E o Japão, para finalizar, como ele se rendeu? Lembra que nós falamos lá um pouquinho, uns 10 minutos atrás, de que o Japão, ele tinha atacado Pearl Harbor? Pois é. Quando eles atacaram, eles começaram a invadir outros campos. Invadiram os campos dos britânicos, dos filipinos, dos indonésios, Hong Kong, Singapura, além das ilhas lá no Pacífico. O Japão invadiu tudo, saiu dominando. Só que aí os Estados Unidos voltam para a contra-ofensiva. Eles estavam um pouco mal por conta que tinham ficado fracos por conta do Pearl Harbor. Mas eles, em 42, eles vão voltar com a contra-ofensiva. E no ano de 45, eles vão chegar no solo japonês. Eita! E assim, da mesma forma, os japoneses continuaram a lutar. Os estadunidenses, eles destruíram tudo. Mas o Japão ainda teve os kamikazes, foi destruído todos os armamentos deles, mas eles ainda tinham o kamikaze, que era através dos aviões, jogavam nos aviões. E eles não se renderam. Como os Estados Unidos achou então que se eles não se renderem, a guerra ia continuar, os japoneses não estavam se rendendo, então eles falaram, vamos acabar com isso agora. Usaram uma cartada final. Esta cartada final é super conhecida até hoje. Talvez vocês já devem ter se ligado por essa imagem, que era uma bomba atômica. A parte mais triste da história da Segunda Guerra, porque no dia 6 de agosto de 45 foi lançada a bomba atômica sobre uma cidade chamada Hiroshima. Meus queridos alunos, amiguinhos da Prof. Maiara, cerca de 100 mil pessoas morreram e as outras 100 mil ficaram feridas, gente. Depois de 3 dias, os Estados Unidos, não satisfeito, foi lá e lançou outra bomba atômica. Dessa vez foi numa cidade chamada Nagasaki.
que morreu 80 mil mortos e 70 mil ficaram feridos. Lá por meio de agosto, o imperador japonês assentou e se rendeu. Poxa, tanta gente morrer de uma vez só não era fácil. A gente vê aí na pandemia a linha, né, de doenças crescer, mas de repente você vê um monte de morrer de uma vez, assim, é doloroso. Então o Japão vai lá, assina uma carta de capitulação e põe o fim à guerra. Certo? Como ficou esses acordos? Teve várias conferências, tá? E aí, essas conferências aconteciam ainda durante a guerra, tá? Não foi só no fim da guerra, não, tá? A primeira conferência foi de Teherã, em novembro de 43, que reuniu os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que era com Stalin, o Roosevelt e o Winston Churchill. Isso daí. Que eles que planejaram o dia D, que foi aquele ataque que falamos anteriormente. Depois, no ano de 45, ano que acabaria a guerra, teve a Conferência de Yalta, na Rússia. Com ela, a Rússia teve as fronteiras expandidas, por isso que a Rússia é tão grande que vocês estão vendo, para o oeste, e o governo polonês, formado por Stalin, ficou reconhecido. Então, o país, a Rússia, ficou aí como uma influência, né? Uma grande influência soviética, uma grande potência. E aí também teve, no ano de 45, outra conferência, dessa vez de Potsdam, que foi ocorrida em Berlim, entre julho e agosto de 45. Lá reuniu o Harry Truman, que era o novo presidente dos Estados Unidos, que veio substituir o Roosevelt depois que morreu, o Churchill, depois de ter substituído por Clement Attlee, né, que se tornou vitorioso nas eleições inglesas, e o Stalin. O que eles decidiram? Ficou decidido que a Alemanha de novo teria que ser desmilitarizada, né? Ou seja, iam ter que todos deixar de ser, não poderia ter mais soldados alemães. E aí as grandes empresas que financiaram o nazismo teria que ser fechada. O país e a sua capital, Berlim, seria dividido em zonas de influências. Então foi dividido as zonas de influências, o lado oriental e o lado ocidental. Também foi criado um tribunal para julgar as autoridades nazistas presas pelos aliados. O Tribunal de Nuremberg, como foi chamado, operou dia 22 de dezembro de 45 a 31 de agosto de 46, promovendo julgamentos por crime de guerra e contra a humanidade. Tribunal semelhante foi instituído no Japão, que ficou conhecido como Tribunal de Tóquio, e condenou generais, ministros e altos funcionários japoneses pelos crimes de guerra do Oriente. Então, todos foram condenados. O que vocês acham disso? Todos eles foram. E as consequências? Quais foram as consequências? Bom, arrasados pelas guerras, os grandes países europeus buscavam reestruturação econômica e política. Todos os países saíram ruins, né, derrotados. Mas os Estados Unidos e a União Soviética foram os países que sobressaíram por maiores potências mundiais após o conflito. Professora, os Estados Unidos saiu muito bem, né, de óculos escuros, de boa, tomando sol na Primeira Guerra e agora na Segunda Guerra de novo, professora? Sim, senhor. Sim, senhora. Os Estados Unidos mais uma vez sai como grande potência ao final da Segunda Guerra Mundial. E os soviéticos tiveram uma atuação fundamental na Segunda Guerra. Eles almejavam expandir a orientação política socialista, tá? Como eles saíram com grandes potências, a ideia deles era levar o socialismo para outros países da Europa, tá? E inicia então um quadro de oposição entre duas grandes forças vitoriosas, porque os Estados Unidos é capitalista e a Rússia é comunista, e eles vão entrar em uma nova disputa que vamos aprender nas próximas aulas, chamada Guerra Fria, tá?
que era uma ordenação política e econômica no mundo. Os Estados Unidos, para não deixar a Rússia levar o comunismo para outros países, vai entrar em uma guerra nova. Mas isso é outra história, tá, gente? Holocausto. Se vocês olharem a imagem aí, isso daí era cama mesmo, todo mundo dormia assim. Isso são os judeus. Porque a professora deixou em especial isso daqui para vocês. Para quem não lembra, o Holocausto, quem nunca assistiu o filme, foi onde muitas pessoas morreram pela mão dos nazistas, tá, gente? Em especial judeus, teve outros que vamos falar já já. Os judeus, os judeus era como se fosse um verme para os nazistas, em especial para o Hitler, que convenceu a todos os alemães que eles seriam vermes. Bom, exterminar, perseguir os judeus já acontecia antes da Segunda Guerra Mundial. Quando o Hitler assumiu, ele já começou a fazer isso. Vários episódios ao longo da história, os judeus foram expulsos da região que morava, ou seja, se morasse em Berlim, tivesse casa própria, era expulso. Os judeus eram perseguidos e principalmente era forçado a se converter ao cristianismo. A gente tem que lembrar que eu falei em sala de aula para vocês sobre a participação da Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar isso um pouco no feedback, tá bom? Entretanto, o episódio envolvido os nazistas alcançou a proporção inédita, porque começou a exterminar em massa o povo judeu. Além dos povos judeus, eles também perseguiam ciganos, os homossexuais, os negros, comunistas e até testemunha de Jeová eles perseguiam, tá? Pessoas com deficiência ou qualquer comportamento considerado antissocial não escapava dessa. E esses judeus aqui que vocês estão vendo, né? Com o desenrolar da guerra, o número de campos de concentração aumentou muito, muito, muito. E aí aumentou também o número de presos. Em 42, na guerra de Wannsee, os nazistas desenvolveram uma cartada que eles chamariam de solução final contra os judeus, ou seja, exterminar qualquer judeu que tivesse vivo. A ideia era acabar com os judeus no mundo inteiro. E para isso, eles fizeram os campos de extermínio, né? Que a função era diretamente dentro do campo de concentração para promover assassinato em massa de forma eficaz, que foram ampliamente utilizados. Olha aqui, um alemão ele vai dizer sobre um dos maiores campos de concentração que existiu naquela época, chamada Auschwitz. Olha como ele vai dizer: era tarde da noite quando chegamos em Auschwitz. Quando nós entramos, no momento em que os portões se abriram, ouvimos gritos, latidos de cães, barulho de golpes dos capos. Aqueles oficiais trabalhando para eles, os nazistas, até não poderem mais. E então, saímos do trem e tudo aconteceu muito rápido. Esquerda, direita, direita, esquerda, os homens separados das mulheres, crianças arrancadas dos braços de suas mães e os mais velhos foram perseguidos como se fossem gados. Os doentes e os deficientes foram tratados como saco de lixo. Eles eram jogados na pilha de malas quebradas e caixas. Minha mãe correu até mim e agarrou pelos ombros e me disse: Leibele, eu sei que nunca mais vou poder ver vocês. Toma conta do seu irmão. Forte, né, gente? Muito forte. Você ser separado da sua mãe, porque vão morrer cada um no seu tempo. É muito, muito triste essa quantidade de pessoas. Se vocês olharem nesta foto, sim, são todos judeus mortos. Ao final da guerra vai surgir, então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou seja, todas as nações do planeta teriam que participar disso daí no dia 24 de outubro de 45. A ideia era manter a paz e a segurança internacional, mundial, desenvolver a cooperação entre os povos e buscar soluções para os problemas econômicos,
promoveu o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. E além disso, gente, a ONU também elaborou a Declaração dos Direitos Humanos, o documento que orienta diversas nações a respeito das questões dos direitos fundamentais dos cidadãos. Quer dizer que todo mundo tem direito de viver, ninguém pode morrer. Tudo bem? Gente, essa é a nossa parte do capítulo de hoje, tudo bem? A Segunda Guerra foi punk, né? Foi forte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial? Lembrando que a Primeira Guerra nós vimos ainda em sala de aula, né? Que tinha as duas tríplices, a Entente e a Aliança. E aí, aqui nós já tivemos aí os aliados e o eixo. O que vocês acharam, né? Qual foi o mais emocionante, né? Lembrando assim, né? Agora aqui, alguns feedbacks, né? Talvez eu acho que a parte mais triste da Segunda Guerra foi a questão do Japão, né? Foi a questão do Japão, da forma que foi destruído, que os Estados Unidos fez com o Japão. Lógico, o Japão procurou, né? Só que a resposta dos Estados Unidos foi muito forte, né? Jogando aí 2 bombas atômicas. É por isso que são 2 cidades super famosas, tem até escola com o nome dessas cidades, em homenagem. Vocês conseguem imaginar, eu vou deixar vídeos complementares para vocês verem, que são bem pesados, como filmes, tá, gente? Eu sei que tá um pouco, muita informação, mas a Segunda Guerra Mundial tem um leque de opções aí para vocês assistirem e entenderem um pouco mais. A primeira recomendação que eu vou deixar para vocês é para vocês verem a questão do campo de concentração, que é o Menino de Pijama Listrado, né? Quem não assistiu, assista, e quem assistiu, assista de novo, que agora, depois que vocês aprenderam sobre a Segunda Guerra Mundial, vai conseguir clarear um pouco mais. Para quem gosta de ler livros, eu receito um livro que é praticamente obrigatório para a idade de vocês. É um livro que geralmente toda escola pública, até os alunos ganhavam antigamente, nem sei se ganham mais, que é o livro chamado Diário de Anne Frank. Era uma menina que tinha a idade de vocês Não, idade de vocês não, ela era mais nova. Só que ao longo dos anos, ela era judia e ela não sabia o que era, né? Porque tinha essas perseguições. Ela via os nazistas atacando, pegando os povos dela, mas ela não entendia, porque ela era nova, não fazia parte. E tudo ela escrevia no diário dela, Felicidade. Então esse livro é bacana porque é um livro que aconteceu de verdade, não é nada arrumado, criado. É tudo que ela escreveu, dia a dia. E aí vocês vão sentir um pouco a dor, vocês vão imaginar o final, porque ela escreve e simplesmente o livro acaba. Porque, é lógico, mataram, né? Ela foi exterminada, uma criança foi exterminada, porque era judia. É bem pesado, mas para quem gosta de ler, eu recomendo. Acha em qualquer lugar, sebo, consegue comprar pela internet, qualquer lugar, e se duvidar, acha aí, nem sem precisar comprar. Isso é um livro comum e obrigatório para quem está no 9º ano, tá? Então, o Diário de Anne Frank, tá? Filme, então, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, eu acredito que tem no YouTube, se tiver eu vou disponibilizar para vocês no link. O Diário de Anne Frank, disseram que tem um filme, eu ainda não assisti, não posso dizer se o filme é bom ou não. E aí também tem música, tem uma música nacional aqui, que teve, na verdade, acho que foi o Vinícius de Moraes que fez a poesia. E aí o Ney Matogrosso fez a música, talvez os pais de vocês conheçam, Rosa de Hiroshima, né, que imaginar essa parte de Hiroshima, imagina tudo, você está brincando no seu quintal e de repente você vê todo mundo caindo por conta do efeito da bomba atômica e logo em seguida você cai e morre também. É muito pesado, é muito triste, né? Isso foi um evento muito triste, tá? Agora o destaque. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula sobre a questão da Igreja Católica esconder tantas coisas no arquivo, muitas coisas que não está aberto para a gente, que a gente não sabe de onde vem,
Lembra que a gente falou isso em sala de aula? Eu acho que teve alguém da sala de vocês que comentou, nossa, eu daria tudo para entrar nessa parte, né? Comentamos sobre aquele filme do Código da Vinci, que mostra um pouquinho. Enfim, muitos arquivos não são abertos. E um pouquinho antes de toda essa pandemia, nós estávamos em sala de aula ainda. Eu comentei com vocês, uns 2, 3 dias depois, saiu uma reportagem de que o Papa atual, o nosso Papa Francisco, né? É isso aí. O Papa Francisco, ele autorizou a abertura do arquivo secreto em uma parte essa de que era a época de 39 a 45, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta abertura ele deixou abrir e entregou nas mãos de historiadores. Meus queridos alunos, pode ser que enquanto vocês ainda estão estudando, não vão saber coisas, a não ser se ver pela televisão, mas não vão entrar nos livros de história enquanto vocês estão estudando, talvez lá para o 3º ano que chega ou não, mas provavelmente os filhos de vocês terão nos livros de histórias coisas novas sobre a Segunda Guerra Mundial, porque se o Papa Francisco autorizou este arquivo secreto, tem muita coisa errada. Por que eu tô comentando isso com vocês? Porque os nazistas, o Hitler, ele perseguia os judeus e obrigava os judeus a se converter ao catolicismo. Se ele tinha essa obrigação, ou ele fazia com que todos tinham que se converter ao catolicismo, se a gente for analisar várias coisas, tem coisa errada aí. Porque se ele era uma pessoa tão ruim e exterminava tanta gente, tem a ver sim com a Igreja Católica envolvida neste caso. O que será? O que vocês imaginam? Vocês acham que a Igreja Católica também participou, então, deste extermínio contra os judeus? Mas, professora, é um horror isso daí. A Igreja Católica, durante a Idade Média, perseguiu tanta gente a se converter ao catolicismo, e aí o Hitler vai e faz isso no século XX. Pois é, gente, ele fez isso. E lembrando que antes do catolicismo, a gente vai encontrar a Idade Média. Ao que é considerado direitos humanos, em especial aqui no Brasil, tá, gente? Ou Estados Unidos também, que teve um acontecimento recente. Tem algumas coisas aí que tá passando na televisão direto que
dá para vocês cortarem. Então, leia a Declaração dos Direitos Humanos e faça esse trabalho, tudo bem? Como vocês vão fazer? Vocês vão criar a charge, vocês vão fazer alguma coisinha e aí vocês vão enviar. Eu vou pedir para enviar pelo Classroom e não pelo e-mail. Tem muita gente aí que não está conseguindo enviar por e-mail, tá? Então, envia pelo Classroom. Lembrando que tem que ser de uma forma que eu consiga ler, tá? Escrevam as respostas da apostila, gente. Escrevam a caneta, tá? A professora tá com muita dificuldade para conseguir ler. Ajuda eu, vai, por favor, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Beijos, até a próxima. Semana que vem estaremos ao vivo. Faremos a nossa live aí via Meet ou Zoom. A professora vai descobrir qual vai usar, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.